Você gosta de chocolate? Sabe qual é a história e a relação dos maias e astecas com essa iguaria? Você sabia que no México se come carne com chocolate? Como será que é essa combinação? Então fica comigo que eu vou te levar para viajar pelo México pela gastronomia. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Viagem pela Gastronomia. Eu sou Luiz Araújo e nesse canal você encontra conteúdo de qualidade sobre viagem, diversão e comida boa. E hoje eu vou continuar nossa viagem pelo México, no episódio 2, focando no segundo ingrediente mais importante de lá, que é o chocolate. E se você ainda não viu o episódio 1, tá aqui para você ver depois. Bom, e aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos logo então para o que interessa e vamos falar do chocolate. Quem aqui não gosta de chocolate? Eu até conheço gente que não gosta de chocolate, mas assim, é pouca gente que não gosta. A grande maioria não só gosta, mas ama chocolate. Mas você quando pensa em chocolate, você normalmente fala assim, o chocolate, o melhor chocolate é o belga, é o suíço, você associa com esses lugares. Agora eu vou te contar que o chocolate não vem desses lugares. Aliás, se você pensar em França, Bélgica, Suíça, que são grandes produtores de chocolates de altíssima qualidade, não tem cacau, né? Pensa que cacau, ele é associado a um clima tropical, a um clima chuvoso, úmido, quente. Pensa na Bahia, em Ilhéus, que é um grande produtor aqui do Brasil. E aí você pensa, mas na Suíça, eu penso nos Alpes, cadê o clima tropical? Não tem. Aí você pergunta, mas como é que eles fazem chocolate então, se não tem cacau? Pois é, pessoal, eles compram o cacau do mundo todo, inclusive, claro, do México. Mas eles compram de vários países do mundo. E chega o cacau lá, às vezes processado, às vezes a semente, depende de como que eles compram e depende de fábrica para fábrica. Tem muita fábrica, por exemplo, que manda o seu mestre chocolateiro até as plantações, as fazendas de cacau, para selecionar, para fermentar, para fazer todo o processo que tem que ser feito de forma local, e aí leva já o produto semi-pronto, para você pegar e fazer o chocolate efetivamente lá, para transformar o cacau no chocolate, muitas vezes lá na Suíça, na Bélgica, na França, em outros países. Mas eles mandam um mestre chocolateiro para garantir que esse processo não tenha nenhuma falha e que saia exatamente do jeito que eles querem. Mas nem sempre eles compram de um lugar e fazem o chocolate daquele lugar. Muitas fábricas, essas famosas, maiores do mundo e assim super deliciosas, eles compram de vários lugares diferentes, às vezes fazem um mix e às vezes fazem um chocolate chamado varietal, que é quando eles escolhem uma única plantação para extrair daquela plantação o melhor chocolate. Bom, mas hoje o foco não é na produção de chocolate, e sim no México. Mesmo porque a gente está na série Viagem pela Gastronomia. E nesse episódio eu vou te levar para viajar pelo México, através do chocolate. Bom, então para começar a falar desse chocolate, a gente tem que falar um pouquinho da história. Você acha que o chocolate é antigo? Vou te contar. Os primeiros registros de chocolate datam de mais de 4.000 anos atrás. E eles vieram da Mesoamérica, que é aonde é o México atualmente, com uma civilização chamada Olmecas. Esses Olmecas, na verdade, foram os primeiros a pensar que essa plantação de cacau podia virar uma outra coisa que era o chocolate. Então eles transformavam a planta do cacau em chocolate. Mas eles não comiam, não. Eles faziam uma bebida através desse cacau e bebiam durante rituais e grandes festas. Aí, anos mais pra frente, os maias começaram a entender como seria um outro processo com esse cacau. E eles passaram a torrar essas sementes e processar. E também faziam uma bebida. E adivinha com o que eles tomavam essa bebida? Com o que eles temperavam a bebida? Eles misturavam essa semente de cacau torrada e processada com pimenta, claro, água e milho. E faziam aí uma bebida de cacau.
Esses maias, para fazer essa bebida, eles misturavam, na verdade eles pegavam potes diferentes e passavam de um pote para o outro. Passavam. O que acontecia? Isso fazia uma espuma. E essa espuma era bastante amarga, e eles chamavam essa espuma de chocolate. Sabia que o México é muito famoso por ter águas de vários sabores. Água de limão, água de tamarindo, água de maracujá, água de tudo quanto é coisa. Eles têm até uma água de arroz. E onde você toma essas águas? Normalmente em feira de rua. E aí, o que eles fazem? As mulheres, que são normalmente quem fica responsável pelas barraquinhas de águas, elas ficam com uma concha, ficam fazendo um movimento de sobe e desce e fazendo essa espuma. Então é muito comum você ver essa espuma. Esse processo já data dos maias e é exatamente quando eles faziam isso com o chocolate. Aí, anos mais pra frente, os astecas usavam o cacau como moeda de troca. Eles acreditavam, na verdade, que o cacau era um presente do deus Quetzalcóatl. E eles também faziam uma bebida, mas associavam essa bebida como um afrodisíaco, ou até como um preparo para a guerra. Tem uma lenda asteca que conta que um dia esse deus asteca, Quetzalcóatl, que é o senhor da lua prateada e dos ventos gelados, ofereceu aos homens um presente roubado do país dos deuses. Ele quis dar alguma coisa aos mortais que os enchesse de energia e prazer. E aí ele foi aos campos luminosos do Reino do Sol e de lá roubou as sementes da árvore sagrada. Os outros deuses não o perdoaram, porque ele acabou dando o conhecimento ao alimento divino, e eles expulsaram o Quetzalcóatl das terras sagradas. Mas antes dele ir embora, ele jurou que ele iria regressar por onde o sol sai num certo ano do calendário asteca. E foi exatamente assim que as sementes do cacaueiro nasceram na região asteca, dando origem à árvore do cacau. Para vocês terem ideia, a bebida era tão importante, tão associada a esse deus, que ela só era consumida pelos nobres, pelos guerreiros e pelos reis. E também era usada em funerais, que é um momento muito importante na cultura mexicana. E olha só que coisa interessante. Essa bebida, o imperador Montezuma tomava antes de ir para o seu harém. E foi essa bebida que o Montezuma ofereceu ao Hernán Cortés, achando que ele era o próprio deus Quetzalcóatl. Hernán Cortés, para quem não sabe, foi o explorador que chegou no México lá no começo do século XVI e levou esse chocolate para a Espanha, para a Europa, para que o europeu tivesse o conhecimento dessa bebida tão famosa nas terras ali astecas. E se você não sabe, o chocolate ele é uma bebida também energética, né? Porque tem cafeína. E aí quando Hernán Cortés chega na Europa, rapidamente eles adoraram, eles começaram a consumir porque ele falou, olha, essa bebida dá força, dá poder, é afrodisíaca. E aí, claro que ele leva para os monges, para os reis, para os nobres, não para qualquer um. Mas lá na Europa eles odiaram a bebida porque era muito amarga. Então é lá que eles começam a misturar com açúcar e até com mel. E tomavam isso para dar energia durante o dia. E aí eu vou te contar uma coisa. Essa bebida, esse chocolate, só chegou na França quase um século depois, quase 100 anos depois. Sabe quando? Quando o rei Luís XIII casou com Ana da Áustria, que era filha do rei espanhol. E ela levou até a França chocolate para dar de presente para a nobreza. E aí foi um sucesso total. Bom, depois disso, rapidamente o chocolate se espalhou pela Europa toda, e aí os conquistadores vinham até as colônias para plantar chocolate. Claro, as colônias que ficam localizadas próximas ao Equador, nos trópicos, que é onde se pode cultivar a plantação de cacau. A produção desse chocolate era muito manual e se manteve assim por quase 200 anos, até a Revolução Industrial, quando foi inventado uma prensa de chocolate, uma prensa mecânica do cacau. E a partir daí, a produção de chocolate deslanchou. Essa máquina permitia prensar a semente de cacau e separar a manteiga, deixando um pó fino que era moldado, e isso formava a barra de chocolate que a gente conhece hoje. Eu não contei para você, mas o leite ele só foi misturado ao chocolate lá no século XVII.
antes da Revolução Industrial, na Jamaica, por um médico que criou essa mistura de leite com cacau para curar doentes. Mas essa receita, esse segredo desse médico, ficou guardado por quase 200 anos. E sabe quem descobriu isso? Quem começou a misturar só lá no século XIX o leite no chocolate? Henri Nestlé, na Suíça. Nestlé, a Nestlé que a gente conhece mesmo. Ele, lá nas fábricas na Suíça, começou a misturar esse leite porque ele entendeu que esse leite tirava um pouco o amargor, mais até do que o açúcar. E aí então, esse chocolate realmente caiu no gosto do europeu. Na verdade, depois que o chocolate começou a ser fabricado em grande escala, que o povo europeu começou a poder comprar esse chocolate. E agora que você já sabe tudo sobre o chocolate, sobre a história desse chocolate, como é que você vai fazer para conhecer essa iguaria viajando pelo México? Primeiro eu preciso te contar que é assim, viagem pelo México, gente, eu prefiro de carro. As distâncias são longas, assim como é no Brasil. E quando você conversa com muitas pessoas, inclusive com mexicanos, eles falam, cuidado com as estradas, são perigosíssimas e também os policiais param você o tempo todo para pedir propina. Pode ser verdade, porque eu já vi muita gente falando sobre isso, então quando muita gente fala sobre alguma coisa, normalmente é verdade. Mas eu viajei 5.000 quilômetros no México durante um mês inteirinho e eu não fui parado uma única vez, porque tem uma dica. Só viaje pelas autoestradas. As autoestradas são boas que eu digo, elas são lisas, mas durante muitos e muitos quilômetros, a estrada é mão dupla, tá? Então vai um e vem outro, sem divisão no meio. Mas olha que interessante, os caminhoneiros, tem muito caminhão no México, muito caminhão. E os caminhoneiros, quando eles percebem que você está atrás deles, eles vão pro acostamento, continuam andando, mas eles vão pro acostamento e deixam você passar. É impressionante, impressionante. Acho que é uma cultura de lá, porque não é um ou dois. Todos os caminhoneiros, a gente estava lá dirigindo, tinha um caminhoneiro na minha frente, eu não precisava dar sinal de luz, buzinar, nada, seta, nada. Ele via que eu estava atrás, ele ia pro acostamento, às vezes até de forma perigosa, porque ele ia tanto pro acostamento que eu falava, meu Deus, vai cair esse cara. Não, ele ia bem pro acostamento e a gente não precisava nem ir para outra pista, a gente conseguia passar pela estrada como se fosse duas mãos, assim, duas vias, né, de estrada. Era muito bacana. E isso aconteceu durante todos esses 5.000 quilômetros percorridos no México. Agora, como eu te falei, as distâncias são grandes. E quando você pensa em 100 quilômetros, aqui no Brasil, por exemplo, você fala assim, 100 quilômetros, dá mais ou menos 1 hora. No México, não é bem assim. Quando você pensa em 100 quilômetros, às vezes esses 100 quilômetros viram 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Porque a velocidade que você dá na estrada não é 100 por hora, 120 por hora. Às vezes é 60, 70, tem estradas que são bem sinuosas, então precisa ter cuidado e precisa se programar com antecedência. Então eu vou te contar agora um roteiro básico pelo México através do chocolate. Primeiro você vai pousar na Cidade do México. Aí você pode falar, Luiz, mas eu quero ir para Cancún. Calma, vamos para a Cidade do México. Chegando na Cidade do México, lembra que voo direto do Brasil para o México tem para Cancún e para a Cidade do México só. Não adianta você querer ir para outro lugar que você não vai conseguir. Você vai precisar parar em algum lugar no meio do caminho para poder chegar até lá. Eu recomendo que na Cidade do México você não alugue carro. Você consegue fazer tudo a pé, de transporte público, de aplicativo, você consegue fazer tudo por você mesmo. Não aluga porque é difícil de estacionar, é uma cidade super grande, tá? Então, vai lá, conheça o Museu de Chocolate. Saiu da Cidade do México, aluga o carro e você pode escolher duas opções. Ou você vai para Puebla, que fica a 130 quilômetros, e você faz esses 130 quilômetros em média em 3 horas, ou você vai para Oaxaca, que fica a 430 quilômetros. De lá, eu vou te contar daqui a pouquinho o que é que você vai fazer em cada um desses lugares, mas de lá você vai fazer o sentido contrário. Se você foi para Puebla, de Puebla vai para Oaxaca. E se você foi para Oaxaca, de Oaxaca vai para Puebla. Aí você pergunta, mas não faz nenhum sentido. Por quê? Cidade do México é aqui, Puebla é aqui, Oaxaca é aqui. Aí você faz daqui pra cá e volta, ou daqui pra cá e vem pra cá. Pra depois você ir pra outra cidade chamada Tabasco, que fica lá do outro lado. Você fala, mas por que você tá mandando eu voltar? Porque de Puebla ou de Oaxaca pra Tabasco dá o mesmo tempo.
que é em média umas 12 horas de viagem. Fica mais ou menos 800 quilômetros. De Puebla dá uns 750, de Oaxaca uns 850, mas o tempo é o mesmo. Por quê? Porque quando você sai de Oaxaca tem uma serra no meio do caminho que não tem estrada, então você precisa dar a volta. Lembra, ó, Puebla tá aqui, Oaxaca tá aqui. Você sai daqui, você precisa fazer assim, ó, quase chegar em Puebla de novo para conseguir contornar a serra e chegar até Tabasco. Então por isso não faz muita diferença você escolher uma cidade ou a outra. Puebla tem muita gente que faz de passagem, sai da cidade do México, vai para Oaxaca e passa por Puebla. Não faça isso. Se hospede lá pelo menos 2 noites. A cidade é linda, vale muito a pena. Bom, chegando em Tabasco é o seu último destino. Mas aí você fala, Tabasco fica perto de Cancún? Não. Então fica aí que no final do vídeo eu vou te dar uma dica. Caso você vá só até Cancún, como é que você vai conhecer o chocolate? E tem como conhecer, hein? Então agora vamos fazer o passo a passo do nosso roteiro. A gente chegou na Cidade do México. Lá você vai conhecer o Museu do Chocolate. É um museu super bacana chamado Mucho. A entrada por adulto custa 75 pesos. E hoje, em janeiro de 2021, o peso tá 1:3. R$1 compra em média 3 pesos. Então você vai dividir tudo por 3. 75 pesos vai dar lá R$25 mais ou menos. Mas claro, consulte aí a cotação do peso pro real na época que você for. A entrada então é 75 pesos por adulto e crianças a partir de 5 anos. Agora tem uma coisa, em idade escolar eles têm desconto, mas para estrangeiro não. O que se faz lá no México é muito comum, esse costume inclusive na Espanha também tem o mesmo. São entradas familiares, normalmente inclui 2 adultos e 2 crianças, ou 1 adulto e 3 crianças. E essa entrada familiar no Mucho custa 220 pesos. Então você acaba economizando bastante. Se caso você tiver filhos, por exemplo, 2 filhos acima de 5 anos, você pagaria 300. Você vai acabar pagando 220. O Mucho funciona todos os dias das 11 às 16 horas e tem visita guiada quase a cada hora, em inglês e em espanhol. Então vale muito a pena você conhecer toda a história do chocolate nesse museu, que é o berço aí do chocolate no mundo. E lá nesse museu você vai conhecer uma fábrica chamada Volter. Essa Volter, na verdade, está na região de Tabasco. Ela foi introduzida no México por um alemão e é responsável por um dos chocolates de melhor qualidade lá no México. Esse chocolate ele não chega aqui no Brasil, tá? Mas você consegue encontrar na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito fácil de encontrar chocolate mexicano. Na Europa nem tanto. Você encontra, claro, o chocolate do México, mas fabricado na Europa. Nos Estados Unidos tem muita fábrica mexicana que exporta, pela proximidade, claro. Então, saindo da Cidade do México, você vai para Puebla. Vamos colocar Puebla como primeira opção, que é ali o mais pertinho. Em média aí 2h30, 3 horas, você chega em Puebla. Puebla é uma cidade linda. Tem uma igreja fenomenal, bem no centro da cidade, e é onde a cultura mexicana está presente assim, ó, em grande estilo, em alto estilo, com bandeirinhas pela cidade inteira, com pessoas cantando, é uma cultura vibrante, feliz. E lá em Puebla você vai encontrar um mole poblano. Vamos então primeiro falar sobre mole. Mole para o mexicano quer dizer molho. Poblano é associado a uma pimenta, um tipo de chile, que é específico de Puebla. Então, quando você pensa em mole, mole tem por todo o México. Quando você pensa em salsa, que eu te contei lá no episódio 1 dessa série, você também pode associar. Tem muita gente que fala que é mole, muita gente fala que é salsa. É que quando você pensa em mole, ele tem uma relação aí com o curry indiano. Na verdade, é um molho feito à base de 20, 30 ingredientes diferentes. Tem gente até que fala que conhece moles com 100 ingredientes. É uma mistura de especiarias que eles tostam no fogo, processam e fazem uma pasta. A partir dessa pasta, eles fazem um molho. Esse é o mole. A salsa é uma coisa mais simples. É um tomate, normalmente é feita de tomate verde e vermelho, cozido com alguns outros ingredientes e faz um molho, tá? É assim. O mole é mais elaborado. Às vezes demora 2, 3 dias para fazer um mole. Mas tem, por exemplo, o mole amarillo, o mole rojo, o mole verde, o mole negro.
O amarillo, verde e rojo é feito com tomates, amarelo, verde e vermelho. Já o mole negro, ele é feito a partir de uma pimenta que eles defumam. É um mole específico da região de Yucatán, da península de Yucatán, que é onde fica Cancún. E lá em Puebla, então, você vai comer o famoso mole poblano. A história desse mole vem do convento de Santa Rosa, lá no século XVI, e foi feito com peru. Então as freiras, elas iam receber a nobreza, viram o que tinha na despensa e fizeram uma pasta. E deixaram o peru cozinhando durante várias e várias horas. Depois disso, o molho não estava ainda com o gosto e com a consistência que essas freiras queriam. E elas resolveram colocar cacau para dar consistência e amargor. E aí ficou conhecido como mole poblano. É um molho à base de poblano, que é esse tipo de chile, feito em Puebla. Agora, lá em Puebla, você encontra o mole poblano tradicional de Peru, mas eles também fazem com outras carnes. Fazem com cordeiro, com carneiro, com carne bovina, com frango. Tem vários tipos. Eu vi até mole feito com pato, mole poblano. E qual que é a grande diferença do mole poblano para os outros? Adivinhe? Chocolate. O uso do chocolate nesse molho, que dá consistência, cor e amargor a esse molho que fica sensacional. Mas ele não fica doce, porque eles usam um chocolate 100%, um chocolate extremamente amargo. Aliás, o molho fica até amargo, que é exatamente o objetivo de colocar o chocolate no molho. Não é para adocicar, é para amargar o molho, para dar esse tom amargo. O mexicano diz que um bom mole, ele tem que ter o doce, o amargo e o picante em equilíbrio, nenhum destoando o outro. Por isso que essas freiras acabaram usando o cacau, não para dar o doce e nem o apimentado, o picante, e sim para dar o toque amargo, que é tão tradicional de um mole. E lá em Puebla, aonde é que você vai provar o melhor mole poblano da sua vida? Você tem 3 opções. Primeiro é o Fonda de Santa Clara. É um dos mais tradicionais lá de Puebla, mas é bem turístico. Um restaurante enorme que você vai ver cultura, vai ver dança, vai ver uma série de coisas, mas é bem turístico. O outro, que é um mole mais gostoso, é o Mural de los Poblanos. Ele chama assim porque tem uma parede com um mural que conta toda a história da cidade. E é turístico, mas ao mesmo tempo é tradicional. O povo que mora em Puebla também frequenta esse restaurante. Então você vê aí uma conjunção de locais com turistas. E o restaurante é delicioso. Agora, se você quer provar um que é bem mais baratinho, bem mais tranquilinho, a minha sugestão é o La Casita Poblano, que é um restaurante que você não dá nada, desse tamaninho assim, mas que tem um bifezão que você pode comer vários moles diferentes. Lá no México é muito comum que tenha buffet, mas não por quilo como é aqui no Brasil. É um buffet à vontade, coma quanto você puder. Então você paga um valor que normalmente é bem barato e tem lá o buffet e você se serve quantas vezes você quiser, do que você quiser. Esse La Casita Poblano é um restaurante cheio de bandeirinha, bem tradicional mexicano. E tem esse bifezão também que é tradicional. Então é uma opção bem baratinha, bem tradicional, que você não vai encontrar tanto turista, tenha certeza disso. Saindo de Puebla, você vai para Oaxaca. A distância aí das duas cidades é mais ou menos uns 300 e poucos quilômetros. Você vai chegar em Oaxaca e vai conhecer os brunches dos hotéis. Você vai chegar em Oaxaca e é uma cidade linda, tão linda quanto Puebla. Eu adorei Oaxaca. Também tem feira de rua, também tem uma cultura vibrante, é muito bacana. Mas para você conhecer o chocolate da região, você vai ter que ir nos brunches dos hotéis. Por quê? Porque Oaxaca é conhecida pelo chocolate quente. E detalhe, Oaxaca é uma cidade que faz 40 graus. E você fala, nossa, mas você vai tomar chocolate quente? Sim, é muito comum que nos hotéis tenham brunches. Então você vai até lá e começa o seu dia com chocolate quente. E vou te contar, normalmente esse chocolate quente, ele tem 2 ingredientes principais, claro, além do chocolate e do leite. Pimenta e baunilha. Eles misturam essas especiarias no chocolate e é um chocolate bem denso, bem cremoso, uma delícia. Se você for provar então nos brunches dos hotéis, eu escolheria os melhores hotéis. É onde você vai ser bem mais servido, você vai entender os diferentes tipos de comida que tem lá. É bem bacana e não é caro, não é caro. Você não precisa estar hospedado no hotel para comer o brunch. Você se informa até no seu hotel quais são os melhores e eles vão te indicar. Agora, uma outra dica bem bacana de Oaxaca é que você pode ver os festivais noturnos, que também acontecem nesses hotéis. Tem hotéis bem especializados em festivais e eles fazem, primeiro, um jantar
que é uma delícia, cheio de coisa diferente, e depois tem danças típicas da cidade. E lá também tem a certeza, acontece à noite, mas lá tem a certeza que vai ser oferecido chocolate quente para você também. Então tem essas duas opções para você fazer aí a rota do chocolate. Saindo de lá então, você vai se direcionar para Tabasco. Tabasco é uma região no sudeste do México que é aonde nasceu o chocolate. E lá eles têm uma rota chamada Rota do Cacau Sagrado. E tem vários tours guiados para você entender como foi essa Rota do Cacau. Porque foi lá onde Hernán Cortés provou e levou para a Espanha esse tão famoso chocolate que a gente conhece hoje. Lá em Tabasco, você vai ver que tem várias fábricas e várias plantações de cacau. Então é muito bacana fazer essa Rota do Cacau Sagrado. E uma dica, como a viagem é muito longa, de Oaxaca ou de Puebla até Tabasco, e como eu já te falei, eu não recomendo ir de avião, porque você perde aí uma oportunidade imensa de conhecer o México como realmente é, você vai demorar para chegar em Tabasco em média aí umas 10, 12 horas. Então a minha dica é, programe parar em Veracruz no meio do caminho. Não é bem no meio do caminho, mas você vai demorar mais ou menos umas 7 horas para chegar até Veracruz. Fica lá 1 ou 2 dias. Se você não sabe o que fazer em Veracruz, não esqueça de assistir o episódio 1, que eu conto pra você um pouco do que fazer lá. Fique lá uma noite ou 2 e depois de lá você parte para a região de Tabasco. Você não vai se arrepender e a viagem vai ficar menos cansativa. Agora, conforme prometido, eu vou te contar, se você for só até Cancún, como é que você vai conhecer o chocolate. Lá em Cancún, com certeza você vai fazer um passeio para Chichén Itzá, que é onde ficam as pirâmides, sabe? Você já deve ter visto, dá uma olhada aí nas fotos. Essas pirâmides, elas não ficam pertinho de Cancún. É um passeio que é de um dia normalmente, mas que fica a 230 quilômetros de Cancún. Então, normalmente as empresas saem logo cedinho, te levam até Chichén Itzá e depois te trazem de volta no fim do dia. Se você tiver de carro, olha a dica, saia de Tabasco, pare em Chichén Itzá, até durma lá se você achar por bem e depois vai para Cancún. Então você já faz o caminho inverso, porque ó, Tabasco tá aqui, Cancún tá aqui. Ó, lembra? Puebla, Oaxaca, Tabasco, Cancún. Então você vai fazer esse roteiro aqui. E aí você vai chegar nessa península de Yucatán, que é onde está Cancún, passando por Chichén Itzá. Bom, entre Chichén Itzá e Cancún, existe uma cidadezinha chamada Valladolid, que é onde ficam as fábricas mais artesanais de chocolate do México. É onde o povo faz o chocolate ainda de forma manual. E você vai poder ter um contato incrível com toda a produção do chocolate. E detalhe, não adianta você querer achar que em outros lugares do México você encontra esses chocolates para vender, porque normalmente você não encontra. Os chocolates, a produção é tão pequena que fica só no local. Então o bacana é que você vai poder provar um chocolate super artesanal, feito de uma forma ainda como era feita muitos séculos atrás e delicioso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo México através do chocolate e ainda vamos ter mais episódios do México que eu vou falar do milho, da pimenta e da tequila. E no próximo episódio eu vou trazer um convidado especial por aqui para dividir essa experiência com você e te levar para viajar pelo mundo através da gastronomia. Não perca, até a próxima, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.